Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos sobre formatação de trabalhos acadêmicos. Nesse vídeo nós vamos ver como inserir legendas em alguns elementos como os quadros, as tabelas e as imagens, certo? Bom, primeiramente é importante nós entendermos o que é um quadro e o que é uma tabela. Quais que são os objetivos destes dois elementos. Então, o quadro possui as linhas laterais fechadas, como nós podemos ver neste exemplo. E nós devemos utilizar os quadros quando queremos apresentar dados que não são dados estatísticos, são informações, como por exemplo, um cronograma, como está aqui, certo? Então, quando não envolve valores, quando não envolve estatística, nós utilizamos o quadro, certo? Agora, se envolve valores, estatísticas, percentuais, enfim, nós vamos utilizar as tabelas, certo? Então, esta é a grande diferença. A tabela possui as suas laterais abertas, como neste exemplo, certo? E todo o elemento que nós formos inserir no nosso trabalho acadêmico tem que ter a legenda, tá? E como a gente faz para inserir uma legenda? Basta vir aqui na guia Referências, um pouco mais para a direita na faixa de opções, dentro do grupo Legendas, nós vamos encontrar a opção Inserir Legenda, é só clicar. O Word vai abrir esta janela para nós, tá? Onde nós vamos ter algumas opções de rótulos que nós podemos escolher nesta setinha, tá? Então, clicando aqui, ele vai apresentar todos os rótulos que eu posso utilizar. Caso o rótulo que eu deseje não esteja nessa relação, a gente pode vir aqui e clicar no novo rótulo, ele vai abrir esta janelinha para que nós possamos colocar um nome qualquer e depois é só clicar em OK, certo? Bom, mas não é esse que eu quero usar, tá? Na verdade, eu vou excluir esse rótulo, esse aqui também, eu tinha criado antes. E o que eu quero inserir, então, é uma legenda para este meu quadro. Então, vou selecionar quadro, vou colocar o nome do quadro aqui na sequência, cronograma. E outro detalhe é que todas as legendas devem ficar acima do item selecionado, tá? Então, nesse caso, já está correto, né? Acima do item, vou clicar em OK. E está aqui. Bom, um outro detalhe com relação às legendas é o seguinte: todas as legendas devem estar em letras maiúsculas, tá? Então, eu vou selecionar aqui a legenda que foi inserida, vou vir aqui na página inicial. Primeiramente, vou verificar se a fonte está de acordo com a fonte do meu texto. Então, neste texto, eu estou usando Times New Roman, aqui eu estou vendo que não é, né? Então, vou alterar, tá? Para Times New Roman. E o tamanho da fonte tem que ser tamanho 10, tá? Então, vou clicar aqui em 10. E como eu falei, tem que ser em letras maiúsculas, então, vou vir aqui nesta outra opção e colocar tudo em maiúscula. Para finalizar a legenda deste elemento, basta só ajustar o alinhamento, que nesse caso deve ser o centralizado. E está pronto, ok? Vamos então para o nosso próximo elemento. Aqui está então a minha tabela. Vou selecionar ela e vou voltar aqui em Referências, inserir legenda. Só vou alterar o nome da legenda, agora não é quadro, agora é uma tabela. Então, vou selecionar aqui, vou colocar o nome da tabela, estatística. Acima do item selecionado, eu vou clicar em OK, tá? Vou selecionar o nomezinho, vou vir na página inicial, alterar o tipo da fonte, o tamanho para 10 e também todas em maiúsculas. Para finalizar, só aplicar o alinhamento centralizado e está pronto, tá? O meu terceiro elemento é uma imagem, como a gente pode ver. Bom, o que é imagem e o que é figura pelas normas da ABNT?
A figura eu vou utilizar sempre que eu me referir a um desenho, e a imagem eu vou utilizar sempre quando eu me referir a uma fotografia, tá? Então, selecionei a minha imagem, vou vir aqui em referências, inserir legenda. Agora, vou alterar de tabela para a imagem. Está aqui. Vou colocar a descrição da imagem acima do item selecionado e OK, certo? Vou selecionar ela novamente, página inicial, vou alterar a fonte para Times, alterar o tamanho para 10, vou colocar tudo em maiúscula e vou ajustar o alinhamento para centralizado, certo? Então, rapidamente, nós conseguimos colocar as legendas nos 3 elementos. Bom, ficou faltando uma coisa que é citar a fonte desses elementos, tá? Isso também é importante, nós não podemos esquecer, tá? Então, para isso, eu vou me posicionar logo abaixo do meu quadro e vou colocar fonte, 2 pontos, autora e o ano entre parênteses, tá? Então, neste caso, como fui eu que criei esse quadro, então eu só coloco aqui autora e o ano que foi criado. Vou selecionar, o tipo da fonte já está correto, é só ajustar o tamanho para 10 e também ajustar o alinhamento. Então, notem que aqui está com recuo de primeira linha, eu vou tirar esse recuo utilizando aqui a opção da régua, tá? Então, é só pressionar o botão do mouse em cima da setinha e puxar para a margem. E está pronto. E para finalizar, é só usar o alinhamento centralizado. Como os demais elementos também são da minha autoria, eu já vou selecionar isso aqui, dar um Ctrl C e vou colar abaixo dos demais elementos que nós acabamos de inserir as legendas. E está pronto, tá? Então, é desta forma que a gente vai colocar as legendas e a fonte, né, de cada elemento que nós inserirmos no nosso trabalho acadêmico, certo, pessoal? Então, esse era o assunto desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao que foi tratado aqui, é só colocar nos comentários que eu estarei respondendo a todos, ok? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.